O que foi escrito por Samuel na sua primeira carta, primeiro livro, aliás, o Velho Testamento não existem cartas, o Velho Testamento existem livros, tá bem? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Pode ficar assentado como vocês estão, tá bem? Graças a Deus. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Graças a Deus por essa informação bíblica do livro de 1 Samuel, uma história muito conhecida aqui das Escrituras, do Velho Testamento, muito conhecida, numa época em que o sumo sacerdote Eli, ele estava numa cidade chamada Siló. A cidade chamada Siló era a cidade onde ficava o lugar de adoração, ficava exatamente um local onde ficava também a Arca da Aliança, onde estavam os sacerdotes que ministravam diante do Senhor para fazer o trabalho sacerdotal. Naquela época existia naquela época o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, todos da linhagem de Levi. Todos que eram levitas normalmente eram sacerdotes, e os filhos de sacerdotes normalmente eram sacerdotes por linhagem, tá bem? Eles cuidavam das coisas celestiais, das coisas espirituais, cuidavam do tabernáculo, Velho Testamento, um pouco mais antigo, antes do templo, e depois passaram a cuidar do templo quando fora construído por Salomão. A Bíblia diz que existia 2 sacerdotes, Hofni e Finéias. Acontece que Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes por linhagem, por geração, porque tinham o DNA dos levitas. Eles eram da linhagem de Arão, a linhagem araônica, e por ser da linhagem de Arão, eles deveriam ser sacerdotes. Acontece que esses 2 jovens, no fundo do seu coração, eles não queriam ser sacerdotes, mas deveriam ser por causa da sua linhagem. Então eles assumiram o papel, eles assumiram o ofício, eles faziam o trabalho de sacerdote, entretanto não colocando o coração naquele trabalho, não respeitando o trabalho que tinha que ser realizado, que era o trabalho no altar do Senhor. Naquele tempo erigia-se um altar de bronze, onde dedicava-se animais como sacrifícios, para que Deus pudesse receber o sacrifício e então cobrir o pecado da pessoa, da família, da geração, da própria nação de Israel. Hofni e Finéias faziam esse trabalho, o trabalho sacerdotal. Entretanto, eram desviados de Deus. Entretanto, não tinham o coração em Deus. Entretanto, não estavam com a sua mente e coração voltados para fazer a obra de Deus. De repente a gente até conheça
pessoas assim nos dias atuais. Pessoas que vêm para a igreja porque a mãe vem para a igreja porque o pai vem para a igreja porque o marido vem para a igreja porque a esposa vem para a igreja porque acostumou vir para a igreja, mas o coração não está no templo, não está no altar. Quem sabe pessoas ainda exista nos dias atuais que imitem a Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. A Bíblia diz que anualmente subiam a Siló para oferecerem sacrifícios, e quem fazia esse trabalho eram os filhos de Eli, e eles faziam totalmente de forma desordenada, não seguiam um ritualismo, não seguiam a liturgia que fora ordenada por Arão, não obedeciam os requisitos que deveriam ser cumpridos. E existia uma mulher que subia anualmente para prestar adoração em Siló, chamada Ana, e ela subia com Eucana, e ela subia com Penina. Eucana era um homem temente a Deus, a Ana era a esposa de Eucana e Penina era outra esposa. Mas não pode, pastor, naquele tempo podia. Era uma outra época que autorizava-se os homens viver com mais de uma mulher. É uma outra época. Hoje realmente é anticonstituição e antibíblico. E naquela época a Ana subia para a adoração e ela observava como agia os filhos de Eli. Ela gostava de conversar com Eli, ela prestava atenção nas mensagens pregadas por Eli, mas ela também, muito observadora, ela observava como agia os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eu acredito piamente em meu espírito que a Ana, que não possuía filhos, a Ana que não tinha filhos, a Ana começou a colocar no seu coração, começou a brotar no seu coração um desejo. A minha Bíblia diz que Deus satisfaz desejos do coração. O Senhor satisfará todo o desejo do vosso coração. A Bíblia diz que até a questão eclesiástica, dizendo: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu acredito que a Ana começou a pensar: ai, se Deus me desse um filho, eu daria para ser criado aqui em Siló, para fazer a obra de Deus decente, para ser alguém que fizesse a obra de Deus com ordem, com decência. E ela brotou no seu coração o desejo de ter um filho. Não, a Bíblia não diz que ela teve esse desejo exatamente para substituir, para que o menino substituísse Hofni e Finéias. Mas eu estou aqui fazendo uma conjectura de uma mãe, futura mãe, que não tinha gerado ainda, mas que desejou gerar com um propósito. Qual? Que esse menino fosse alguém que se tornasse um profeta, um sacerdote e um juiz em Israel, para fazer as coisas como Deus desejava que fosse realizada. Até porque a obra de Deus ela é feita com ordem, a obra de Deus ela é feita com excelência.
para nós fazermos algo para Deus, nós devemos colocar a nossa vida à disposição de Deus para que seja feita da melhor forma possível. Deus não aceita qualquer coisa, e Deus estava enojado da ação dos meninos Hofni e Finéias. Deus então começa a ouvir a oração com propósito de Ana, e Ana começou a colocar no seu coração e começou a orar: Senhor, se tu me deres um filho, o filho não será meu, o filho será teu. O filho eu vou deixar aqui em Siló, eu quero que Eli crie esse filho. Claro que ela não deixou transparecer para Eli, para Hofni e Finéias. Ela guardou no seu coração o desejo de ter um menino, e esse menino pudesse estar no templo, e Deus viesse então mudar a história do templo através daquele menino. E aí ela colocou no coração um desejo: alguém precisa nascer para influenciar esta geração. Alguém precisa nascer para colocar ordem nesta nação. Alguém precisa nascer para representar de forma honesta e modesta o nosso Deus. Toda vez que Deus precisa mover uma história na terra, Ele não é pego de surpresa, Ele trabalha de forma antecipada. Quando Ele precisou colocar alguém para tirar o povo de Israel no Egito, Ele então agiu para que alguém pudesse ter um filho, e esse filho chamado Moisés, dado o nome através da princesa do Egito, que tomou um menino, conforme vocês já conhecem a história, tomou um menino do rio Nilo e colocou o nome do menino Moisés, que é tirado das águas. E agora aquele menino cresce, Deus trabalha na vida do menino, capacita o menino, se torna homem capaz. Agora tem uma história lá que ele precisou fugir, e ele fugiu, foi para o deserto, e de repente ele chega em Midian, e lá ele fica por 40 longos anos, e Deus vai trabalhando na vida desse menino, que agora era homem, e depois de 80 longos anos, Deus chega no homem Moisés, e diz: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo lá no Egito, volte lá e tire o meu povo que está sofrendo. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem alguém que Ele preparou de antemão para resolver a sua obra na terra. Existia muita heresia na época de Hofni e Finéias. Existia muitas desordens no templo na época de Hofni e Finéias, mas Deus ouviu a oração de uma mulher chamada Ana, e Deus atendeu a oração dessa mulher. Ela que era estéril, não podia dar filhos ao seu esposo. Agora Deus atende a oração de Ana, e o profeta e sacerdote Eli disse: Deus conceda conforme o teu coração. Ela volta para casa, e ela volta para casa engravida. 9 meses depois, ela dá luz a um menino chamado Samuel. Deus começou a trabalhar, porque Deus viu que aquela mulher tinha um propósito. Aquela mulher queria um menino, não é por querer, apenas por vanglória. Ela queria um menino para que fosse usado na obra de Deus. E Deus então deu um menino para ela, e ela foi uma mulher que cumpriu com a sua promessa, que cumpriu com a sua palavra. Depois que ela desmamou o menino, ela volta para Siló.
Chega lá em Siló, com o menino já desmamado. O menino não precisava mais mamar, não é? No seio, não precisava mais. Agora já estava comendo papinha, já estava comendo alimento normal. E agora ela leva o Samuel pela mão e entrega nas mãos de Eli. Eli não recusou. Ele sentiu no coração que Deus estava trabalhando, e ele tomou aquele menino com maior graça, com maior gozo no seu espírito, e ele criou aquela criança. Quando a criança já estava maiorzinha, e ela já criada dentro do templo, dentro da igreja, dormia dentro da igreja, dormia olhando para a arca da aliança. Todos os dias ele apagava o candeeiro, era o último a apagar o candeeiro para dormir todos os dias. E a Bíblia diz que uma voz soou ali perto da arca da aliança: Samuel, Samuel. E ele levantou correndo, que era uma criança, foi lá e perguntou para Eli: está me chamando, meu senhor? E ele disse: não estou te chamando, volte dormir. Ele vai, deita, e uma voz de novo ecoa: Samuel, Samuel. Ele corre de novo, porque ele era uma criança, corre de novo: está me chamando, senhor Eli? E ele disse: não estou te chamando. E aí ele lembrou-se de quando Deus ecoava para falar com ele: Eli, Eli. Fazia muito tempo isso, mas ele se lembrou. E agora ele disse: olha, já sei. Quando você ouvir essa voz de novo, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu venho dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer para você que Deus não se importa com quem Ele vai se ater para mudar uma história, para fazer alguma coisa acontecer. Ele faz através de um idoso, Ele faz através de um jovem, Ele faz através de um adulto, mas também Ele faz através de uma criança, como foi o caso de Samuel. A Bíblia diz que Samuel então ouviu a voz de Deus, e Deus passou toda a trajetória do que ia acontecer com Hofni, com Finéias, com o Eli, com a nora do Eli, com o filho do filho que iria morrer. Contou toda a história para uma criança. Vou lembrá-los de novo que Deus não tem acepção de pessoas. Se Ele tiver que contar uma história do fim do mundo para uma criança, Ele conta. E Ele mesmo vai fazer com que aquela história fique gravada no coração da criança, para o tempo certo, aquele adulto que era criança na época, colocar em prática. A Bíblia diz que Samuel ficou com aquilo no coração. Samuel, ele guardou no coração para o momento certo, ele colocar em boa ordem aquilo que deveria ser colocado. Todos nós sabemos que houve uma guerra, os Hofni e Finéias eram responsáveis pela arca. Eles foram para o campo de batalha, e porque eles estavam totalmente desordenados, sem estar observando as ordens eclesiásticas para a época, eles então morreram no campo de batalha. Muitos morreram naquela batalha. Houve uma queda, uma baixa considerável. Eli estava assentado numa cadeira e veio um mensageiro e disse: os seus filhos morreram em batalha. Ele desequilibrou-se da cadeira, caiu e o pescoço dobrou-se e quebrou o pescoço, e ele morreu ali. A nora estava com 9 meses, e quando ela estava com 9 meses, ao ver o seu sogro morrendo e que o seu marido também havia morrido, deu à luz a criança ali mesmo.
E ela mesmo determinou qual seria o nome da criança: Ecabote. Foi-se a glória de Israel. Mas Deus não é pego de surpresa. O povo de Israel podia dizer: agora acabou, agora não vai, agora já era, agora pronto, agora não tem mais solução. Para Deus sempre tem solução. Deus nunca é pego de surpresa. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus que reconstrói história. Deus é Deus que faz na sua vida através de uma criança, se Ele quiser. Deus mudou a história de Israel através de Samuel. Ele cresce e se torna juiz, ele cresce e se torna sacerdote, e também se torna profeta em Israel. Por quê? Porque uma mulher fez uma oração com um propósito. Deus atende a oração com o propósito daquela mulher. Ele nasceu com um propósito. Qual? Colocar em boa ordem a nação de Israel e também a vida espiritual do seu povo. É importante nós sabermos que anualmente a Ana levava uma nova roupa, veste sacerdotal, para o menino que estava crescendo, que já estava sendo um adolescente, um jovem. Diz o texto bíblico que a cada ano Ana levava uma peça de roupa nova. Quando nós vemos um texto como esse, a gente lembra que nós precisamos de roupas novas, nós precisamos de renovação periódica, nós precisamos de estar sendo trocado a nossa veste espiritual periodicamente. Nós vamos crescendo, a nossa veste não serve mais na gente. A veste de quando nós éramos crianças não serve mais quando nós já somos adultos. Então nós precisamos deixar a veste de criança e colocar uma veste de adulto. Mas conforme nós vamos andando, vamos caminhando, vamos lutando, vamos guerreando nessa terra, a nossa roupa vai deteriorando, vai gastando, vai rompendo, vai ruindo, vai rasgando e torna-se velha. Então nós precisamos solicitar ao Pai do céu que venha nos conceder uma nova roupa espiritual. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Esse revestimento, ele é periódico. Samuel recebia periodicamente, ou pelo menos de ano em ano, uma nova roupa. Oxalá que o Espírito Santo nos dê uma nova roupa agora, uma nova roupa quando nós saímos todos passeios pelas ruas, uma nova roupa espiritual. Ele está interessado em conceder para nós o poder. Recebereis poder que há de vir sobre vós. Você precisa ter esse poder periodicamente, revestir de poder, de autoridade, que é a roupa espiritual que Deus está realmente interessado em conceder a cada um de nós. Quantas vezes o Samuel estava enjoado daquela roupa, ele usava o ano inteiro a roupa sacerdotal dada pela sua mãe no ano passado, e ele não via a hora da sua mãe chegar em Siló de novo com uma nova roupa debaixo do braço para conceder o presente para ele. Eu quero muito que você também deseje desesperadamente que o Espírito Santo chegue com uma nova roupa para te entregar. Você já está enjoado desta roupa, você está precisando de uma nova roupa. Para quê? Para influenciar a sua geração. O Samuel foi um jovem influencer,
um jovem influenciador. Ele influenciou a sua geração. Foi sacerdote, profeta e juiz em Israel. Por quê? Porque a sua mãe fez uma oração com um propósito e cumpriu com o seu voto. Votou e cumpriu. E Deus também aceitou a oração da Ana e abençoou o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Ele começou a ouvir a voz de Deus cedo, e nós vamos ver que no final, velhinho já, ele foi reclamar para Deus que eles estavam pedindo um rei, e ele continuou ouvindo a voz de Deus. Velhinho já, ele continuou ouvindo a voz de Deus. Quando Deus chegou para bater um papo legal com Samuel, falou: Samuel, fique tranquilo, Samuel, não é a você que estão rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim, Samuel, mas fique tranquilo, eu continuo contigo, Samuel. Ele não ouviu somente quando era criança, não ouviu somente quando era adolescente, não ouviu quando era adulto, mas ele ainda velho ouvia a voz de Deus. Era realmente amigo de Deus, companheiro de Deus. Oxalá que eu, você e nós sejamos levantados por Deus para ser influenciador. Ouvir a voz de Deus e influenciar a nossa geração com aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Seja um influenciador, viva para influenciar, seja sal, seja luz. Toda palavra que sair da sua boca sejam palavras de edificação. Peça para Deus, e Deus vai cumprir com o desejo do teu coração. Samuel, influenciador. ADN, influenciadora. Individualmente, cada crente, influenciadores. Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Glória.